Continuação da leitura do livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Autora Paula Gasparini. Áudio 18. Página 98. Conceito 7. Amor infantil, amor egoísta, somos todos narcisistas. O primeiro estágio do espírito é se ver separado da massa mestre. Compreender que é possível ser si mesmo, conhecer tudo, com uma consciência universal, é o objetivo do espírito. Lembre-se de que tudo isso é apenas uma ideia, não é uma verdade absoluta. Como tudo é amor, ele não poderia sentir nada diferente disso. Ele ama, porém, ama como um bebê. Se trata de um amor infantil que vai amadurecer pouco a pouco. Para isso, será preciso colocar em prática tudo o que ele vai aprender em seu mundo espiritual. Só existe o amor, expresso de várias formas. O fluido cósmico universal é uma expressão de amor. O espírito é uma expressão de amor. As vivências montadas para o espírito experimentar seus estudos são expressões de amor. Tudo sempre é amor. Todo espírito que decide viver um personagem transfere ao humano personagem seu banco de dados, ou seja, repassa as ideias que possui naquele momento sobre essa forma de amar e de perceber o todo. Isso não tem nada a ver com as ideias humanas de amor. Um espírito pode estar sendo absolutamente egoísta ao abandonar sua vida e viver fazendo caridade. Vai depender de como ele se sente sobre isso, por exemplo. E pode estar amando profundamente ao entregar um bebê para adoção ou até mesmo ao matar alguém. Tudo dependerá de como ele sente o que faz. Ele e o espírito, ok? Expressões de amor maduro ou infantil do espírito não se medem com a régua humana. Para deixar ainda mais claro, um espírito pode amar universalmente num grau bastante elevado. O único que ama 100% universalmente é a consciência maior. E viver uma vida que aparentemente é egoísta e vice-versa, ok? Por isso, não temos como saber o grau de evolução do espírito olhando para a vida vivida pelo personagem. Ai, que delícia isso! Começamos a ver todos do mesmo tamanho. No nosso caso, ego, afastar-se do egoísmo será apenas tomar consciência de que você o é, pois, enquanto estiver identificado com a ideia deste personagem, você será o personagem, logo será egoísta. Então, não queira não ser egoísta, pois seu sistema roda assim 24 horas por dia. Apenas assuma isso sem nenhum desconforto. Assuma e lide com isso. Ninguém é vilão ou bonzinho. Somos todos egoístas. Estamos amando egoisticamente. Quando eu digo a palavra egoísta, você não consegue ouvir amor. Esse é o problema. Não vemos Deus em tudo. Não conseguimos entender que o egoísmo que conhecemos é uma, entre aspas, mexida da massa mestre. Nossos olhos estão iludidos no Maya e não vemos um palmo à nossa frente. Precisamos nos tornar conscientes de que assumir o egoísmo como realidade do personagem nos faz observar tudo o tempo todo sem hipocrisia alguma. Essa visão de mundo iguala todos os seres humanos e todas as ações. É a maior expressão de amor universal. Claro que não amaremos universalmente, pois somos, entre aspas, bebês. Por isso estamos aqui no planeta Terra. Estamos aprendendo. Eu sempre penso assim: Paula,
Você não sabe se essa teoria que você compartilha é a verdade absoluta. Mas você sabe que quando você vive com base nessa teoria, você abandona sua arrogância, você vê todos do mesmo tamanho, você entende que só existe amor. Você entende que apesar de sua leitura humanizada, abaixo de tudo está Deus, causa primária, e isso te traz profunda paz. Portanto, mantenha essa forma de pensar e viver a vida. Ela te beneficia. Torne-se consciente sobre o funcionamento do ego e liberte-se da hipocrisia e de todas as suas sombras. Amigos, enquanto eu sentir tudo isso, eu vou permanecer com essas ideias. Mas se um dia eu descobrir outro jeito de viver com mais leveza e alegria, eu venho contar para vocês. Lembra o que eu disse lá no início? Se não nos convencemos do que decidimos acreditar para viver de acordo com nossa nova visão de mundo, não conseguimos levar isso para a prática. Eu quero é ser feliz. Eu não preciso ter razão. E você? Vamos parar de condenar aqueles que só olharam para si, em nosso mundo interno, como narcisistas, e os que só olharam para os outros como altruístas. Afinal, já entendemos como a coisa acontece. Sem julgamentos. São programações rodando e todas elas são a massinha, entre aspas, mexida. Vamos começar a entrar em harmonia com tudo o que podemos perceber nessa realidade virtual temporária. Vou explicar um pouquinho sobre como funciona esse amor infantil aqui no ego. Quando estamos prestes a ingressar no ventre de nossas mães, ou já dentro dele, nós temos a primeira sensação, a primeira percepção, que é acompanhada de um julgamento. Tem pessoas que, numa regressão, acessam o momento pré-ventre e percebem que havia ali uma presença que o deixou e não o acompanhou nessa jornada. Uns se sentem bem com essa decisão do outro de partir. Outros se sentem mal, acham injusto serem abandonados. Outros sentem que foram injustos por entrarem e o outro não participar desse momento feliz. E a partir dessa emoção inicial, se desencadeiam percepções e julgamentos que se tornam padrões. Por exemplo, a pessoa sente-se abandonada pelo ser que ela sentia que estava acompanhando ela até o momento da entrada no ventre. Essa sensação de abandono dói. Ela se sente só. Junto com isso, muitos julgamentos são criados por ela, como por exemplo, eu não sou boa o bastante. Tem mais coisas legais lá fora do que aqui ao meu lado. Eu não tenho atributos suficientes para fazer com que o outro fique comigo, etc. Eu me lembrei de um caso real, onde a pessoa encontrou essa emoção inicial e percebemos que todos os relacionamentos que ela iniciava, ela sentia que a pessoa iria embora, porque a vida de solteiro seria muito mais interessante do que a vida ao lado dela. A construção de julgamento inicial com base na dor gera uma consequência na vida da pessoa. O que essa pessoa pode sentir sobre aquilo? Por exemplo, eu me iludi. Achei que não me deixaria. Eu confiei em você e você me abandonou. Esse quadro inicial emocional, abstrato, vai criar o quadro futuro. Observação. Agora estou te explicando como é criada a historinha dentro da programação humana. Essa história foi construída previamente para atender às necessidades do espírito. Porém, é possível entender como ela se desdobra aqui no campo humano. Obviamente, as escolhas de como interpretar o ocorrido, desde o ventre, serão determinadas com base na determinação da história que precisa viver esse personagem.
Por esse motivo, a pessoa interpretou dessa forma o evento. Cada um interpretará da maneira que tem que ser, para que o espírito viva o que é necessário naquela experiência terrestre. Muito bem. Assim sendo, fica muito claro que tudo que estamos vivendo teve uma base e podemos descobrir essa base, alterar essa base e esperar para que, no momento oportuno, possamos ver Lázaro ressuscitado ou carregar nossa cruz com leveza e alegria. A nossa parte vamos fazer. Quando digo que podemos mudar a base, me refiro às emoções tóxicas e percepções distorcidas por causa dos julgamentos que demos aos eventos que vivemos. As percepções iniciais constroem o próximo passo que constrói o próximo e assim por diante. Exemplo: tive um cliente que na infância fazia de tudo para ser visto pelo pai. Fazia coisas maravilhosas, excelentes notas, era um orgulho. Mas ele se sentia ignorado pelo pai e esgotado por ter que ser sempre o melhor em tudo. Um dia cansou dessa dor e decidiu fazer tudo o que o pai abominava. Ele se tornou um advogado, entre aspas, corrupto e, finalmente, conseguiu chamar a atenção do pai. Uma dor inicial o fez fazer tudo de, entre aspas, bom para atrair o pai. A dor secundária fez com que ele fizesse tudo de, entre aspas, errado, e a próxima dor o encaminhará a um novo padrão. Temos absoluto poder sobre nosso mundo interno. Muitas vezes é difícil relacionar o que você interpretou ali no ventre ou pré-ventre com sua vida atual. Exatamente porque seus padrões foram sendo modificados no meio do caminho, mas a base é única. Dessa base única, tudo partiu e se desenrolou. O que tudo isso tem a ver com amor infantil? Amor infantil é a percepção individual da coisa, é o famoso eu sei que. Esse, entre aspas, eu sei que, faz com que você explique o que sente a si mesmo. Julgue tudo e todos e gere uma consequência que pode considerar boa ou ruim, dependendo do quanto de prazer ou dor ela irá te trazer no futuro. Outro exemplo que me veio à mente: uma menina que não conseguia romper com amizades que ela não considerava digna, com relacionamentos que já não faziam mais sentido, me procurou. Encontramos na base uma indignação profunda com o ser que a deixou e não permaneceu dentro do ventre. Quando ela sente dor ao ser abandonada, ela também julga esse comportamento alheio como sendo inaceitável, como sendo responsável por fazer com que ela sofresse. Então, ela nega essa habilidade de romper com o outro para pensar em si mesmo e em sua felicidade. Hoje ela sofre com a ausência dessa habilidade. Claro que não trabalhamos apenas esse aspecto para alterar os padrões dessa pessoa, pois, como já expliquei, a base gera uma consequência, que gera outra consequência e assim sucessivamente. Para desconstruir todo o padrão, teremos que curar todas as dores criadas a partir dessa base. A lição-chave para nós nesse conceito é a consciência de que somos 100% egoístas. A consciência de que tudo o que eu julgo com base numa percepção individual, eu sei, e não universal, eu não sei, gera uma consequência. E quando julguei com base na dor que senti, provoquei uma exclusão, entre aspas, eu nunca, entre aspas, isso é um absurdo, entre aspas, como é que pode? E tudo isso voltará para nós no futuro, para nos mostrar que, enquanto não desconstruirmos aquela percepção, estaremos amarrados aos, entre aspas, pactos que armazenamos em nosso inconsciente e que nos impedem de viver uma vida com leveza e alegria, livres. Talvez você pense que nunca sentiu dor alguma em sua primeira infância,
ou no ventre materno e, por isso, acredita que não possui padrões criados pela dor. Duas coisas sobre isso. Primeira, não pense que dor é sinônimo de trauma. Não tem nada a ver. Um choro no berço, uma lancheira que abre derrubando seu lanchinho no chão, um xixi na calça ou a vergonha por ser repreendida em público podem ser fatores cruciais para a formação de dores. Claro que essas já não são as primárias, as bases, como já mencionei. Ocorrem ainda no ventre materno ou um pouquinho antes dele. 2. Você pode ter gerado padrões a partir de percepções de prazer. Exatamente. Já atendi muitos casos onde havia prazer no ato que viria a ser uma agressão no futuro. Portanto, entenda que tudo o que você viveu, de alguma forma, te condicionou. Todas as sensações que temos de que nossas escolhas são livres são ilusórias. Elas têm um porquê e um para quê. Isso não é um problema, só é necessário que saibamos como funcionamos para não cairmos nas armadilhas da mente hipócrita que insiste em querer nos fazer caminhar alicerçados no medo. Até que essa ilusão termine, seguimos no jogo como egos conscientes de sermos ego. Isso muda tudo. Despertar é caminhar pela materialidade, vendo nela a espiritualidade.